Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos começar nossa reunião. Sejam todos bem-vindos. Os irmãos que estão em casa também. Nós queremos ter uma noite, como todos os domingos nós temos tido, né? Gostosa, prazerosa na presença de Deus, que tem nos dado o livre acesso pelo sangue de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia, livro de Salmos. Vamos ler o Salmo 105 juntos. Salmo 105. Deus tem nos dado graça, tem nos guardado, nos livrado. Tenho certeza que os irmãos tiveram uma semana abençoada. Friozinho, né? Eu reclamo muito, até falei, publiquei lá no Face que vocês têm 10 dias, só tenho 10 dias de frio, contra 355 de calor de vocês. E vocês reclamam ainda, né? Eu gosto do frio, mas não é para sentir frio. É para você tirar a japona do armário, tomar sopa, fazer locro, né, Dora? Tomar um vinhozinho também. Os irmãos que não tomam, Deus abençoe, né? Salmo 105. Louvai o Senhor, invocai o seu nome e fazei conhecida as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, descendência de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Amém? Gloriai-vos no seu santo nome, o nome dele é salvação, ou Salvador ungido. E o profeta disse que ele seria chamado como Senhor, nossa justiça. No futuro, Isaías disse, o nome do Senhor seria o Senhor, nossa justiça. Então, ele é a nossa justiça, não a nossa. Ele é o que garante para nós. E aqui fala o salmista, lembrando daquilo que Deus tinha feito nos tempos de Moisés, dos grandes patriarcas, no tempo dos profetas. Falem das maravilhas que o Senhor fez. Busquem a face dele, lembrem-se das maravilhas. Nós que estamos depois, né, do milagre da cruz e do momento em que a terra mudou, no momento em que o pecado morreu na cruz, no momento em que Satanás, seus demônios, o inferno, a morte foram vencidos, tanto na cruz como na ressurreição de Jesus, é dessa obra que nós temos que falar. Falamos das anteriores também. Se você vai ver no Velho Testamento, ele sempre menciona o Senhor que tirou vocês do Egito, fez passar pés enxutos, venceu o faraó, mandou as pragas, venceu os inimigos, fez vocês conquistarem as terras. Isso tudo naquele projeto de Deus com o povo de Israel. E agora nós falamos disso, nós já estamos na nova aliança, no novo pacto, no pacto mais excelente, na obra mais excelente, porque se Abraão foi alguém importante, Jesus disse, aqui está alguém que é maior do que Abraão, aqui está alguém que é maior do que Salomão. Então ele diz que Abraão viu os dias do Senhor e se alegrou. E nós cantamos, aqui fala cantai-lhe um cântico novo, cantem as maravilhas do Senhor. Quando nós colocamos as projeções aqui, os irmãos estão cantando, nós estamos cumprindo aqui esse mandamento, louvai o Senhor, falai das suas maravilhas. E que maravilhas nós temos falado? Se você observar as canções que nós estamos cantando, nós estamos falando da obra do Filho de Deus, aquele que tem um nome sobre todo nome, aquele que entregou a sua vida para morrer por nós mesmo, nós não merecendo, aquele que nos amou com amor eterno, nos chamou pelo nosso nome. É isso que nós temos que cantar e promulgar. Quando nós cantamos aqui, quando nós estamos aqui, quando a gente vem se reunir, nós estamos pregando também para a terra, a um povo que crê nesse Salvador ungido. O nome dele é Yeshua HaMashiach, ele é o Salvador ungido, o Filho do Deus Altíssimo. Nós estamos reunidos para isso, para cantarmos e para lembrarmos das suas maravilhas. Ele nos salvou com mão forte, poderosa, nos tirou das garras do inimigo, nos tirou da maldição e do pecado e da condenação. E a Bíblia diz que agora já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Levanta a mão, amém? Vamos ficar em pé para nós orarmos? Vamos cantar essas maravilhas. Quando você cantar, lembre desse convite do salmista aqui. Você lembrar das obras que Cristo fez.
veja as canções que vão ser cantadas hoje, exaltando a obra do Filho de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, em João 16, que o Espírito Santo viria para dar testemunho daquilo que o Senhor Jesus passasse para ele. Ele vai falar de mim. Olha o que o Senhor Jesus disse: o Consolador prometido, ele vai falar de mim. Então, por isso que nós suprimimos muita coisa de falar de nós na hora do culto, na hora da oração, no início, e nós começamos a falar de Cristo, a cantar suas maravilhas, a falar do que Ele fez, a falar das suas obras, e o Pai se agrada nisso. Cantar-lhe todos aqueles que são salvos. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem feito uma obra tremenda nas nossas vidas, e essa obra começou ali na cruz do Calvário, quando o Senhor entregou a tua vida, e os 3 anos de ministério que o Senhor caminhou sobre a terra, estendendo a tua misericórdia, o teu amor, a tua bondade, o Senhor não se contaminando com o pecado dos pecadores, ao contrário, o Senhor purificando o leproso, o Senhor dando vista aos cegos, o Senhor levantando os paralíticos, o Senhor ressuscitando Lázaro depois de 4 dias, e o Senhor foi caminhando nessa terra, amparando aqueles que estavam sendo desprezados, menosprezados, marginalizados e esquecidos. Não que eles eram miseráveis, pobres, mas eles eram afastados do momento em que eles estavam ali na oportunidade de te adorar. Não podiam chegar-se, porque muitos não tinham nem a oferta para entregar, Senhor, aquele bezerro ou aquela pombinha, mas o Senhor foi até eles, e o Senhor levou a tua presença, a do Todo-Poderoso, na pessoa de Emanuel, o Deus conosco, e abraçou aqueles que estavam já afastados. O Senhor disse: os sãos não precisam de médico, eu vou para aqueles que precisam. E nós todos, Senhor, um dia estávamos doentes, o Senhor veio até nós, purificou as nossas iniquidades, sarou as nossas enfermidades. O Senhor nos prometeu a vida eterna, nos deu o teu Espírito, nos deu a tua palavra, e a tua palavra nós cantamos aqui, Senhor, nessas canções. Nesse primeiro momento do culto aqui, queremos exaltar-te e falar das tuas maravilhas, e dizer obrigado, Pai. Obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um momento que nós podemos nos reunir, que a tua presença poderosa, através das tuas mãos, se estendam sobre nós aqui, para nos renovar a nossa fé, a nossa esperança, renovar o teu amor em nossas vidas. Abençoa cada irmão que aqui está, Pai, o irmão que veio de casa, se deslocou, que teve, Senhor, o desejo de se reunir como igreja aqui, que o Senhor dê a ele uma bênção nova, um presente novo, Senhor, que o Senhor dê um talento novo, que o Senhor fale ao coração dos teus filhos. Nós agora declaramos uma palavra de cura, de restauração, de renovo, de vitória, de enchimento do teu Espírito, no poderoso nome do Senhor Jesus, na garantia da sua justiça que está sobre nós, que somos justiça de Deus em Cristo Jesus nesta terra. Recebe, Senhor, a nossa reunião, nosso culto, nossas canções, e seja exaltado hoje e para sempre. Amém. E todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor e vamos cantar junto com a Bruna. Aleluia. Vamos continuar nesse mesmo espírito, pedindo e declarando ao Senhor que Ele sim reina sobre todas as áreas das nossas vidas, sobre aquilo que pensamos, sobre o que falamos. Ele já conhece e reina sobre tudo, amém? E as suas palmas adorando a Ele que é digno, que possamos nessa noite cumprir em adorá-lo, em buscá-lo. Declare ao Senhor: sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. E as palmas assim. Diga: sobre o meu pensar, sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir com a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim,
sobre o meu pensar. Tudo que eu falar faz-me refletir com a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Você pode aplaudir a Jesus com uma palma cheia de gratidão. Aleluia. Que nós possamos cantar e vivenciar esse amor que nunca falha sobre as nossas vidas, mesmo que as situações sejam contrárias. O amor do Senhor nunca falha. E eu quero te convidar a cantar essa canção com o coração aberto, porque nós precisamos nos apropriar desse amor, para que tudo na nossa vida seja somente ao Senhor. Porque quando nós nos apropriamos desse amor, nada pode nos impedir de vencermos cada dia mais. Amém? Vamos adorar juntos. E eu quero as suas palmas, com alegria. Vamos adorar a Ele. Me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha, nunca falhará, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer,
eu sei que me amas, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga isso ao Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda, se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Você pode aplaudir a Jesus? Obrigada, Pai. E nós podemos declarar que Ele é grande e maravilhoso. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, e que com essa canção que nós possamos dizer que Ele é grande, que nós possamos agradecer por tudo que Ele faz nas nossas vidas, e que não há nada que se compare a estar na presença dEle. Deus, Tu és grande, Tu és majestoso, poderoso. A Ti nós cantaremos sempre, a Ti nós ergueremos as nossas mãos, a Ti daremos as melhores palmas, porque Tu és grande, porque Tu és poderoso, digno da nossa adoração, Pai. E nós queremos declarar quem Tu és nos quatro cantos dessa terra, porque o Senhor vive em nós, porque o Senhor habita em nós, Pai. Nós Te adoramos, Jesus. Seja adorado nessa noite. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Vamos declarar com fé que Ele é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por cheio
gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sob todo nome é o céu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Sob todo nome é o céu, tu és digno do louvor, e eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palma a Ele? Aleluia, Tu és digno, Senhor. E olha só, quando nós cantamos, queridos, nós adoramos aquele que é digno. Muitas das vezes nos nossos dias a dias nós nos esforçamos para cumprir tudo que precisamos. As mulheres com as suas tarefas de casa, os homens no seu trabalho. E muitas das vezes é cansativo. Mas quando nós adoramos a Ele, isso é gratificante. Isso refrigera a alma, isso traz cura, isso traz libertação. Vamos adorar juntos. Essa canção diz que Ele é digno. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Eu quero te convidar a cantar e se fortalecer na presença desse Cordeiro maravilhoso que se entregou por mim e por você. Amém? Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sob o trono dos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico
ao que se assenta sob o trono dos céus. Adore a Ele. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido no arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre ao único Rei e eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, quem era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Seja tudo em mim. Seja tudo em mim. Oh Deus, nós ficamos maravilhados só de ouvir o seu nome, Pai. Nós queremos te adorar nesta noite e declarar, ó Pai, que o Senhor venceu por nós. E por causa de ti nós estamos aqui nessa noite para te adorar, Pai. E nós nos prostramos diante de ti, Senhor Jesus.
quero nessa noite te convidar a cantar essa canção que diz: Ele nos sonda, Ele nos conhece, mas diante da cruz tudo Ele levou por nós. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo, em todo tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz,
sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E quando tudo se acabar, nós estaremos seguros, pois sei que me amas. E o Senhor nos ama nesta noite. Nós podemos nos render à presença dEle e saber que estamos seguros e protegidos. Todo o caminho foi aberto, não há mais impedimento. Não há nada mais que nos impeça de estar com Ele, de se render a Ele. Eu quero te convidar nessa noite a você abrir o seu coração e permitir ser amado por esse Deus que diz: eu te amo, eu confio em ti, eu desejo a tua presença. Não há nada que possa nos separar. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto, tudo está consumado. Nós te adoramos, Senhor Jesus, nessa noite. Receba o nosso louvor, receba o louvor de cada irmão aqui, receba cada louvor de quem está na sua casa. Nós te adoramos, ó Deus. Nós queremos declarar quem Tu é nas nossas vidas. Nós queremos declarar o quanto Te amamos, o quanto somos gratos pela Tua fidelidade, pela Tua paternidade, Pai. Nós nos rendemos, nós nos prostramos. Tu és quem nos sondas e nos conhece. Nós nos rendemos a Ti. Recebe, Deus, o nosso louvor como cheiro suave a Ti. Nós queremos Te adorar. Nós queremos dizer que Tu és digno, Tu és desejado das nossas almas. Tudo que nós queremos está em Ti. O nosso porto seguro, o nosso caminho é o Senhor. E a Ti nós seguiremos todos os dias, Pai. Nós nos prostramos. Recebe o louvor da Tua igreja. Recebe cada levantar das mãos, a cada palma. Que tudo seja para Ti. Que tudo seja para a Tua glória, que tudo seja para Te adorarmos, para Te agradecermos, para declararmos quem o Senhor é em tudo nas nossas vidas. Toma o controle, ó Pai, das situações, toma o controle das áreas das nossas vidas, Senhor. Que seja, Deus, o mover do Senhor, que seja o despertar do Senhor em cada área das nossas vidas. Nós descansamos em Ti, nós esperamos em Ti e nós confiamos. Benditos são os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor são como os montes que nunca se abalam, mas permanecem para sempre. Nós seremos, ó Deus, filhos que estão na Tua presença para Te agradecer, Pai. Recebe o nosso louvor nessa noite. Recebe com gratidão, Pai. Recebe com alegria tudo que fizermos nessa noite para Ti, ó Pai. Nós Te adoramos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Amém, glória a Deus. Cada canção maravilhosa que fala desse amor tão grande por nós, das suas obras, caminho aberto, o véu se rasgou. Irmãos, nós não temos muita noção disso, né? Porque a gente está acostumado já com as coisas de Deus. Acostumado com cultuar, acostumado com oração, acostumado. Mas sabe, se conversa com pessoas que elas ainda não tiveram um encontro com Cristo. A gente, na verdade, não sabe, né, que tem tanta igreja. Se você olhar nessa rua aqui, na 3 de maio, tem uma a cada esquina, né, praticamente. E é a multiforme graça do Senhor. Tem para todo gosto, né? Mas tem pessoas que ainda não tiveram um encontro com o Senhor. E a gente vê que, principalmente em momentos como esse, que é um momento de comoção mundial, as pessoas ficam apavoradas, né?
E às vezes é até bom, né, que aconteça algumas coisas para que as pessoas se voltem para Deus. O homem tem o coração endurecido. Nós mesmos vamos nos envolvendo com as coisas do dia a dia, com as nossos próprios projetos, e a gente vai se afastando um pouco de Deus. Mas fica um tempo sem você, eu não quero que você fique, mas se você ficar um tempo sem poder cultuar, sem poder adorar, sabe, tipo assim, como se tivesse adormecido, a vida vai se apagando em nós. Então você não tem noção, né? Quanto mais você ora, quanto mais você canta, quanto mais você busca, quanto mais se conecta, principalmente quanto mais você pensa na obra que Cristo fez por você, você então é cheio, renovado, é transformado, e é muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 11, você que vai nessa hora entregar uma oferta, entregar seu dízimo. Na verdade o dízimo é do Senhor, né? Pastor, tem dízimo no Novo Testamento? O dízimo ele é de antes da lei e ele é depois da lei. E é uma forma de honrar aquele que é maior do que nós. Na verdade, se Deus aceita as nossas ofertas e os nossos dízimos, imagina, aquele que não precisa de nada, aceitar uma oferta da gente. Você imagina você na casa de um cara muito, muito importante, né? Vamos colocar a Rainha Elizabeth. Você vai lá e leva para ela uma joia. Que joia que ela precisa que ela não tenha. Agora, se ela receber, é como se você estivesse sendo honrado. E a Bíblia diz que Abraão, antes da lei, uns 1000 anos antes da lei, ele encontrou Melquisedeque, que é um personagem que aparece em Gênesis 14, e ele dá os dízimos de tudo que ele ganhou naquela guerra, e aí ele também, Melquisedeque traz pão e vinho. Olha só a questão da Santa Ceia, já em Gênesis 14. Depois lá em Hebreus, capítulo 6 em diante, 5, 6 e 7, vai falar desse Melquisedeque, cujo sacerdócio, Jesus é dele. Porque o sacerdócio de Arão, ele passou. O sacerdócio segundo a ordem de Arão, que são os levitas, ele passou. Nós somos nação sacerdotal. E é isso que o Senhor queria fazer com Israel e fez com todos aqueles que se encontram com o Senhor. Mas naquele texto lá, de Hebreus, principalmente no capítulo 6, fala que o maior abençoa o menor. Então quando nós entregamos o dízimo, a oferta, nós estamos honrando o nosso Deus, é um gesto simbólico na verdade, e esse texto aqui fala disso. Hebreus 11, no cântico espiritual, ou no cântico que Paulo compôs aqui, verso 33 em diante, diz assim: ó profundidade da riqueza, ou das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? E o verso 35 fala assim: ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Quem deu primeiro para o Senhor? Quem conseguiu dar alguma coisa primeiro? É tudo, nós temos tudo que ele deu. Desde o ar que respiramos, a inteligência, a sabedoria, a salvação. Então ele fala, quem deu primeiro a ele? Né? Porque dele, verso 36, por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Se você entender que você está entregando o seu dízimo apenas numa casa de oração, seja essa igreja, aqueles que dizimam em outros lugares, em outras igrejas, membros de outras igrejas, você vai estar fazendo uma participação, alguém que está dando suporte para um trabalho ministerial. Isso é assim também. Mas nesse momento eu queria que você entendesse, você está honrando o teu Deus. E o que Melquisedeque disse para Abraão? Bendito Abraão do Deus Altíssimo. E eu quero declarar essa palavra para você, no nome do Senhor Jesus. Bendito seja você, que é filho do Deus Altíssimo. Bendito e abençoado é a pessoa que tudo que coloca a mão prospera. Mas não porque nós estamos interessados em correr nesse materialismo, mas porque nós dependemos desse Deus, para que Ele faça prosperar os nossos projetos. Que seja assim na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Feche os olhos, pense naquele que é grande agora, aquele que é excelso, exaltado, e honre a Ele com a tua vida, com o teu ser, também com a tua riqueza, porque a Bíblia diz para nós fazermos isso. Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos dado tudo, não tem nada que alguém tenha dado ao Senhor, antes nada, Senhor. Tu és aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais
nos lugares celestiais e que se refletem aqui na nossa vida. Pai, abençoa cada irmão que é dizimista dessa igreja, que é ofertante, que dá suporte para esta obra, mas Senhor, não seja só uma questão de relacionamento com uma instituição, mas a tua bênção sobrenatural, poderosa, maravilhosa, a chuva serôdia, temporã, que é, Senhor, aquela fora de época, venha sobre a vida dos teus servos e abasteça as dispensas, derrame saúde, ó Deus, dá aos teus filhos capacitação, sabedoria, para administrar, para prosperar, para serem, Senhor, grande como Abraão foi na terra, riquíssimo, mas que mantenhamos, Senhor, a nossa dependência do Senhor sempre. Abençoa todos os nossos irmãos, nós te agradecemos e nós declaramos essa palavra no poderoso nome do Senhor Jesus. A todos os irmãos que nos ouvem também, nós estendemos esta palavra. Aqueles que não têm vindo, mas têm dizimado, têm ofertado, têm honrado ao Senhor, que venha sobre eles a bênção da fartura, Senhor, a bênção do sustento e da prosperidade, em nome de Jesus. Todos digam amém? Vamos cantar mais um pedacinho e depois a palavra. Diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Amém. Amém. Graça e paz, igreja. Boa noite. Vocês podem abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus 7, versículo 15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se uvas dos espinheiros, ou figos das ervas daninhas? Do mesmo modo, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa. Contudo, ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Deus, muito obrigado por essa noite. Eu te peço agora que fale conosco, Deus. Eu te peço que a sua presença se manifeste aqui, Deus. Senhor,
nós estamos aqui como um sinal de dependência, Deus, como um sinal de que nós estamos cientes de que dependemos da Tua graça somente, Deus, dependemos apenas de Ti, Senhor. Por isso viemos aqui nessa noite, por isso continuamos, meu Pai, buscando a Tua presença, Deus, estamos confessando exatamente isso, e por isso, meu Pai, o clamor dessa noite é que a Sua presença se manifeste, que a Sua voz fale nessa noite, Deus, e todas as outras vozes se calem. Senhor, eu Te agradeço, porque eu sei que o Senhor vai falar com os Teus filhos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Muitas vezes existe uma confusão de linguagem, uma confusão de termos dentro da igreja, não só dentro da igreja, mas no mundo todo. Esse problema de linguagem é um problema do ser humano, que muitas vezes as pessoas usam termos distintos para se referirem ao mesmo objeto. Elas estão falando do mesmo objeto de crença, mas utilizando nomes diferentes, termos diferentes. E aí parece que eles estão falando de coisas diferentes, porque eles estão usando a nomenclatura diferente apenas. Mas o objeto de crença é o mesmo, eles creem na mesma coisa, só que um talvez use a palavra errada, a palavra menos apropriada para se referir àquilo que ela está crendo. E o oposto também acontece, muitas vezes as pessoas estão utilizando termos iguais, termos parecidos, de modo que ao ouvirmos essas pessoas, parece para nós que elas estão falando da mesma coisa, do mesmo assunto, que elas têm a mesma fé, que elas creem na mesma coisa, só que no fundo elas estão se referindo a um objeto de crença diferente. Estão falando de coisas diferentes, só que usando os mesmos termos, como se estivessem falando da mesma coisa. Por exemplo, muitas vezes as pessoas vivem falando da graça. Elas usam o termo graça, usam os mesmos termos teológicos corretos, as doutrinas corretas, eles sabem de cor. Só que eles não entenderam a graça ainda. E porque não conheceram a graça de verdade, porque não tiveram contato com a graça, com a presença de Deus, com a graça verdadeira, só conhecem em teoria. Quando eles falam da graça, ainda que estejam usando os mesmos termos, ainda que estejam usando os termos apropriados, corretos, a doutrina está aparentemente correta, eles estão se referindo na verdade, um objeto de crença, que é o mesmo de antes, que era a lei, a condenação. Eles trazem consigo na sua pregação, no seu modo de falar, no seu modo de viver, um peso. Uma coisa pesada, assim, como se eles estivessem exigindo. E ainda que eles estejam falando a mesma coisa, se você investigar no fundo, na raiz do que eles estão querendo dizer, da cosmovisão, da percepção de mundo dessas pessoas, elas ainda não compreenderam a graça. Do outro modo, também, muitas vezes, existem milhares de cristãos que não conhecem os termos mais apropriados, a doutrina, a teologia, a teoria. Eles não sabem nem que a palavra graça é usada para se referir ao dom imerecido de Deus. No entanto, eles vivem a graça porque eles conhecem a presença de Deus. Eles conhecem a graça de Deus, eles são totalmente dependentes de Deus. São totalmente dependentes da obra de Deus na vida deles. E esse é um problema de termos. Os termos não são a coisa mais importante do mundo. É possível que nós tenhamos a vivência da graça, mas não conheçamos a doutrina, não conheçamos a teoria correta. Não são a coisa mais importante do mundo, embora tenham a sua importância. Agora, exatamente da graça e da confusão da graça com as obras, da fé com as obras, da fé com a disciplina, da graça com a autodisciplina que eu quero falar nessa noite. Muitas vezes as pessoas entram em conflito quando têm o contato com a graça e não se enganem. A graça é exatamente isso. Como diz lá em Efésios, que está escrito, nós somos salvos somente pela graça, por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso é uma verdade que não se pode questionar, nós somos salvos somente pela graça, independentemente das nossas obras.
mesmo que façamos o que é errado, se nós estamos salvos por causa de Cristo, se nós somos salvos por causa de Cristo, no final das contas nós somos atraídos de novo pela sua presença, porque Ele está gerando em nós a santificação, mas nós já estamos salvos de uma vez por todas. Isso é inequívoco, isso não pode ser questionado. Só que, quando se pensa dessa forma, quando se pensa que, mesmo que nós nos percamos em nossos pensamentos, em nossas atitudes, em nossos comportamentos, ainda assim nós estamos seguros na mão de Deus. E quando se tenta entender o que é essa segurança, quando se tenta introjetar esse pensamento da graça dentro de nós, muitas vezes, porque nós somos acostumados a pensar com categoria de padrão, nós estabelecemos um ideal, um padrão e tentamos imitar esse padrão. Então, agora a lei não é mais o ideal é a graça. Então, nós pegamos a graça, os conceitos da graça, a teoria da graça, estabelecemos como um ideal e tentamos viver, imitar, praticar esse ideal, como se através dessa prática, como se através da força de tentar entender a graça, a doutrina da graça na marra, a gente conseguisse compreendê-la de verdade, a gente conseguisse ter o contato com a graça de Deus de verdade. E qual é o problema disso? Qual é o problema desse modo de agir? Qual é o problema desse modo de pensar? Quando nós pensamos que não podemos depender da nossa força, do nosso esforço, quando nós pensamos que não podemos depender das nossas boas obras, muitas vezes nós podemos cair na armadilha de pensar que toda disciplina é errada. Porque nós queremos entender a graça, nós queremos depender somente da ação do Espírito Santo e não do nosso esforço. Muitos chegam, inclusive, a pensar que, bom, já que eu não consigo entender a graça porque eu continuo me sentindo culpado, porque eu continuo me sentindo condenado, porque eu continuo falhando, eu vou tentar, quem sabe, abrir mão dos preceitos morais, abrir mão de toda a disciplina, abrir mão de tudo que eu pensava saber, de todas as boas práticas, de todos os bons costumes, para de algum modo, quem sabe, começar a compreender melhor a graça, depender mais da graça, me sentir mais pecador, quem sabe assim eu dependa mais da atuação de Deus. E esse não é um pensamento, qualquer pessoa que pense dessa forma, isso não é o fim do mundo, não é o erro mais grave que se pode cometer. A questão é que esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento também não resolve nada. Porque tanto praticando a lei, praticando a autodisciplina, como não praticando a autodisciplina, como não seguindo a lei, se nós estivermos fazendo essas duas coisas, sendo morais ou sendo imorais, mas estivermos fazendo pelo nosso esforço, nós não vamos viver a graça, porque nós continuamos dependendo de nós, continuamos dependendo da tentativa de acertar na doutrina, da tentativa de, pela força, da tentativa de, pela teoria correta, pela prática mais adequada, atingir agora um novo padrão, que é a graça e não a lei. Então não adianta ser imoral, não adianta ser moral. Essas duas coisas são irrelevantes. Porque se nós formos uma árvore má, o nosso comportamento, o que nós fazemos vai ser irrelevante, porque nós continuaremos sendo uma árvore má. Uma árvore má não pode produzir bons frutos. Então não adianta pensar no comportamento, não adianta pensar na teoria, não adianta pensar com a nossa própria cabeça, com a nossa própria força, porque nós não temos poder para mudar quem nós somos. Nós não temos poder para viver diariamente nessa graça, viver na prática nessa graça por nós mesmos. Nós dependemos completamente, exclusivamente da ação, da atuação do Espírito Santo dentro de nós. Mas uma coisa que,
quando nós pensamos que a disciplina pode ser um caminho errado, pode ser um caminho que nos afaste da dependência de Deus, a autodisciplina, não é verdade. A autodisciplina simplesmente não é a prioridade. A prioridade é ter primeiro o contato com a pessoa de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo. Mas aqueles que tiveram contato com a presença de Jesus Cristo de verdade, uma coisa eles sabem, uma coisa se torna convicção no coração deles. Assim que nós temos o contato com a graça, assim que uma vez nós experimentamos através da presença desse Deus, o contato com o dom imerecido, com a graça de Deus, nós temos uma convicção que ainda que nós estejamos distantes desse sentimento, dessa sensação da presença de Deus, nós ainda nos lembramos que nós dependemos da graça de Deus. Que nós dependemos de Jesus Cristo. Que nós dependemos da presença de Deus. E depender da graça, depender de Jesus Cristo, depender da presença de Deus na prática, é buscar a sua presença na prática. É olhar para Cristo na prática. Não é pensar na teoria. Não é pensar nos bons costumes. Não é pensar na doutrina correta. Não é tentar acertar baseado num novo padrão de enxergar o mundo, mas é muito simples. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que entenderam a graça, aqueles que realmente compreenderam a graça, a primeira coisa que se torna uma verdade inabalável dentro do coração é que nós precisamos desesperadamente buscar a presença de Deus, porque depender da graça na prática é encontrar a presença de Deus. É ter o contato com a presença de Deus, é ouvir a voz desse Deus. Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Porque se não ouvirmos a voz de Deus, se não houver a presença manifesta de Deus dentro de nós, se nós não buscarmos a presença de Deus todas as manhãs, se nós não buscarmos ouvir a voz de Deus todas as manhãs, todos os dias, na prática nós não estamos dependendo desse Deus. Nós estamos dizendo para nós mesmos, estamos dizendo para o mundo inteiro que nós podemos viver, que nós podemos acertar, ou que nós podemos agir na existência, sem ter a presença de Deus. Que depender da graça na prática é ter contato com a graça. E o que nós podemos fazer para ter contato com a graça? O que nós podemos fazer para ter contato com essa presença? O que nós podemos fazer para invocar a presença de Deus dentro de nós? Nós somos árvores. E assim que nós nos convertemos, a nossa natureza se transforma. Nós adquirimos uma nova natureza. E agora nós podemos produzir bons frutos, desde que estejamos ligados à videira verdadeira, desde que estejamos ligados a Jesus Cristo. Mas estar ligados a Jesus Cristo na prática é dobrar os joelhos. Não necessariamente o nosso corpo, mas dobrar os joelhos aqui dentro da nossa mente, no nosso coração. Então, se nós queremos depender da presença de Deus, se nós queremos depender da graça, e não das nossas obras, e não do nosso próprio esforço, é preciso que nós tenhamos um tipo de disciplina, que é a disciplina de dobrar os nossos joelhos, de dobrar a nossa cabeça em submissão à graça de Deus. É um comportamento, é uma atitude, sim, mas é uma atitude que o Espírito Santo nos faz realizar. E quando nós buscamos a presença de Deus, e quando nós temos o contato com a presença de Deus, e quando nós ouvimos a voz de Deus, quando nós estamos com a graça manifesta, não em teoria, mas a presença de Deus de fato em nós, a primeira coisa que gera dentro de nós, a primeira coisa que é gerada em nós é a fé.
Porque longe da presença de Deus, distantes de Cristo, nós não temos fé de verdade. A fé é um dom de Deus, a fé é algo que vem, que é dado para nós através da presença desse Deus. E quanto mais nos distanciamos da presença de Deus, nós perdemos a nossa fé. Mas quando nós temos contato com as palavras de Cristo, quando Cristo fala dentro do nosso coração, o nosso coração é tomado por uma convicção, é tomado por uma fé, é tomado por uma certeza de que aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está nos ensinando, e não o que um manual está dizendo, mas o que a voz viva do Espírito Santo está falando dentro de nós, a presença viva do Espírito Santo está nos orientando naquele momento, isso vale a pena ser confiado, vale a pena ser acreditado, vale a pena ser seguido. Então, em primeiro lugar, nós precisamos, se entendemos a graça de fato, buscar a presença de Deus. Porque depender da graça na prática é buscar o autor da graça. Depender da graça na prática é pedir que a presença de Deus se manifeste. Depender da graça na prática é ter a fome de que o vazio se vá, a fome de que o vazio da nossa própria existência, da nossa própria força se vá, e que a convicção, a presença do Espírito Santo seja real, seja verdadeira em nós. Por isso, a displicência não faz parte da vida na graça. Não que ela atrapalhe. Não que a displicência possa afetar a presença de Deus. Mas ao contrário, nós buscamos a presença de Deus e depois a presença de Deus nos toma, e qualquer tipo de insubmissão, qualquer tipo de má vontade, de caminho mal dentro de nós é transformado. Mas é preciso que haja o contato com a presença de Deus. Buscar a Deus, buscar a presença de Deus. Pedro, quando estava afundando, nós citamos sempre essa passagem. Pedro estava andando sobre as águas e no momento que ele começa a olhar para si, ele afunda. E eu quero dizer que muitas vezes é exatamente isso que acontece. Nós olhamos para nós e nós afundamos. Mas Cristo está sempre lá, sempre com a mão para nos levantar. Ainda que nós olhemos para nós mesmos e por causa disso nós nos afundemos, Cristo nos levanta de volta. Mas Cristo quer que nós aprendamos. Cristo quer que nós tenhamos a consciência de que nós precisamos fazer esse movimento de olhar para Cristo. Fazer esse movimento de pedir a presença de Deus. Olhar para Cristo, depender de Cristo, ter consciência plena de que é somente por meio de Cristo, é somente por causa da graça. Você pode abrir a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Quando nós temos o contato com a presença de Deus, nosso coração é cheio de fé. E quando nosso coração é cheio de fé, essa fé genuína, essa fé verdadeira que só pode vir do céu, que só pode vir de Deus, nós praticamos aquilo que Ele quer de nós. Mas para nós sabermos o que Ele quer de nós também, nós precisamos ouvir a Sua voz, de verdade, buscar a Sua voz. Não simplesmente ouvir uma doutrina um dia, ouvir uma mensagem um dia, ler um texto um dia, e a partir disso concluir que nós já estamos prontos, que nós já podemos caminhar independentes pelo mundo, e que nós já sabemos tudo o que nós precisamos saber. Não, nós somos filhos necessitados, nós somos filhos, nós somos fracos, nós somos totalmente dependentes. Então a consciência da graça não gera displicência, a consciência da graça gera dependência prática da presença de Deus, a busca pela presença de Deus.
Quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós nos enganamos, tudo isso não afeta em nada o nosso relacionamento com Deus. Mas Ele quer que nós aprendamos nessa noite. Ele quer fazer com que nós entendamos cada vez mais que nós, para dependermos da graça de verdade na prática, precisamos buscar a sua presença. Então, a presença de Deus gera em nós fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Então, aqui o texto vai continuar falando de vários personagens do Antigo Testamento que muitas vezes nós exaltamos a sua obediência, mas a obediência que eles tiveram foi gerada por meio da fé. A obediência que eles tiveram foi fruto exclusivo da fé, da dependência de Deus. Com o contato com a presença de Deus fez com que eles acreditassem no que Deus estava falando para eles. E essa convicção era tão forte, era tão tremenda que eles praticaram aquilo que estava sendo proposto. Por mais maluco que parecesse, por mais distante que parecesse dos padrões que eles tinham, esses homens, esses heróis da fé do Antigo Testamento viveram, obedeceram a Deus em circunstâncias improváveis, em circunstâncias muito estranhas, em circunstâncias que nós mesmos não nos imaginamos obedecendo. Eles obedeceram, mas não porque eles tinham algo especial, mas porque eles tiveram contato com a presença de Deus. E o contato com a presença de Deus gerou neles a fé. E a fé veio com uma convicção de que aquilo que Deus estava propondo para eles era bom. Aquilo que Deus estava falando para eles fazer era o melhor caminho. Mas primeiro, a presença de Deus. Primeiro, o contato com a presença de Deus. Então, nosso texto aqui fala das árvores que produzem bons frutos. Fala das árvores que produzem maus frutos. E uma coisa que o texto fala é que não adianta uma árvore má tentar produzir bom fruto. Então, aqueles que acreditam que, de algum modo, o nosso comportamento, as boas obras, têm alguma participação na nossa salvação, tem algum efeito na nossa santidade, estão entendendo o texto errado. Isso é claro. O texto está dizendo que somente quando você se torna uma boa árvore que você pode produzir um bom fruto, e não o contrário. Não é praticando boas obras que você se torna um bom cristão, mas é sendo um cristão, que é tendo contato com a presença de Deus, que você é tomado pela fé genuína e você vai praticar as boas obras. Mas tudo parte de Cristo em nós, tudo parte da presença de Deus em nós. E depois disso, depois que nós praticamos, porque ele está dizendo aqui, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente. Primeiro precisa ouvir as palavras de Deus. Nós não podemos praticar as palavras de Deus sem ouvir a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus não é uma vez só, como eu já disse. Ouvir a palavra de Deus não é só em um momento, mas ouvir a palavra de Deus é depender dessa pessoa viva que fala dentro de nós todos os dias. Então ouvimos a palavra de Deus, temos fé genuína, temos certeza de que o que Ele está nos falando é bom. Temos fé e agimos. Então o comportamento se torna, o comportamento entra em unidade com a crença. O comportamento entra em unidade com aquilo que nós cremos. Mas aquilo que nós cremos gera esse comportamento, gera essa fé, gera essa convicção. E não somente isso. A presença de Deus gera em nós amor. Não um
um amor frio, não um amor qualquer, mas uma paixão, um amor genuíno por esse Deus, por essa presença. E assim que nós praticamos aquilo que está sendo proposto, assim que nós praticamos o que Deus nos ensina, o que Deus fala no nosso coração, assim que nós temos a presença de Deus em nós, somos tomados por essa fé e praticamos aquilo que Deus está nos propondo, nós temos o resultado, que é estar firmes numa rocha. Nós temos a comprovação da bondade de Deus, e essa comprovação da bondade de Deus, dia após dia, com a presença de Deus, com a prática daquilo que Ele está nos propondo, gera em nós um amor cada vez maior, mais forte por Cristo. Então essas três coisas andam juntas. Primeiro, a dependência prática da presença de Deus, da graça de Deus. Segundo, a fé que só pode ser gerada através de Cristo em nós. Em terceiro, o amor, que é o cumprimento da lei em nós. Quando Pedro estava se sentindo triste, se sentindo acabado porque ele traiu Jesus, porque ele falhou, ele tinha voltado para a sua vida de pescador. Jesus foi até ele para perdoá-lo. E nesse texto, Jesus pergunta para Pedro se ele o amava. Pedro estava se sentindo culpado. Jesus pergunta: tu me amas, Pedro? E quando Pedro responde: sim, eu te amo, Jesus. Nesse momento, Jesus responde: apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas, Pedro? Ele responde: sim. Segunda vez: tu me amas, Pedro? Sim, eu te amo, Jesus. Tu sabes que eu te amo. Terceira vez: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Porque somente através do amor genuíno a Cristo, somente através dessa força dentro de nós, que gera um amor por causa da experiência, por causa da conexão, por causa da intimidade com Jesus Cristo, é que nós estamos aptos para apacentar as suas ovelhas. Somente por causa da experiência genuína com Cristo, da experiência genuína com a fé, da experiência genuína com a pessoa de Deus, é que nós estamos aptos para praticar o Evangelho. Mas, primeiro, nós conhecemos a sua presença. Primeiro, nós somos tomados pela fé. Então, nós praticamos. E essa prática é uma prática que não vem da lei, mas vem do amor genuíno, não primeiro às pessoas, mas primeiro a Cristo. E Cristo em nós faz com que nós tenhamos a capacidade de apacentar as suas ovelhas, porque nós somos tomados pelo olhar de Cristo, pelo amor de Cristo, pela compaixão de Cristo. Então nós nos tornamos boas árvores, produzimos bons frutos, porque temos a presença de Deus em nós. Isso de modo algum vai contra a mensagem da graça. Na verdade, em momento algum se falhamos, em momento algum se produzimos maus frutos, nós devemos nos preocupar, nós devemos sentir medo, nós devemos ficar angustiados por causa disso. Os maus frutos são simplesmente um sintoma de que nós somos nós mesmos, de que nós somos quem nós somos. Os maus frutos são simplesmente a verdade. É como se olhar no espelho. Mas os maus frutos devem ser vistos apenas como um sintoma, não como uma doença. Um sintoma de que nós não estamos no Espírito, que nós não estamos dependendo da graça, de que nós não estamos nos braços do Pai, que nós não estamos na presença de Deus. E o que nós devemos fazer quando percebemos que estamos produzindo maus frutos? Quando percebemos na prática que as nossas obras estão
estão no caminho que nós não queremos, no caminho que nós não desejamos, nós simplesmente devemos parar, observar, analisar, perceber o sintoma e nos conectar novamente com a fonte, nos conectar novamente com a presença de Deus. Por isso, eu quero convidar a igreja nessa noite, eu quero falar sobre a presença de Deus. Eu quero que nós tenhamos essa sede, que nós tenhamos essa fome, que na prática nós tenhamos essa vontade. E de certo modo é uma disciplina, de certo modo é um esforço. Mas é um esforço, como o Caio Fábio diz, para deixar do nosso próprio esforço. É um esforço para descansar. É um esforço para descansar em Deus. É uma atenção direcionada para o Espírito, para Jesus Cristo, para a pessoa de Jesus. E na prática isso significa, sim, levantar de manhã e falar, eis-me aqui. Levantar de manhã e pedir a manifestação da presença de Deus, buscar a presença de Deus, desejar a presença de Deus. E é claro que eu não preciso necessariamente falar isso como uma doutrina, explicar isso como uma regra, porque a própria presença de Deus nos constrange, a própria presença de Deus faz com que nós tenhamos esse desejo, essa fome. Mas eu quero convidar a igreja nessa noite a buscar a presença de Deus durante essa semana. Buscar a presença de Deus, buscar ouvir a voz de Deus. Se você se sentir perdido, se você se sentir condenado, se você se sentir que não entendeu alguma coisa, que não está entendendo alguma coisa, busque a presença de Deus, busque a voz de Deus. Se você está passando por algum problema, busque a presença de Deus, busque uma resposta de Deus. Se você precisa de um milagre, busque a presença de Deus, busque a voz de Deus. Tudo ao nosso redor clama, juntamente com o Espírito Santo em nós, juntamente com a presença de Deus em nós, que nós busquemos a presença de Deus. Nós busquemos o contato, a intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar nessa noite. E depois eu vou chamar o pastor Loyola para encerrar já, para fazer a Santa Ceia. Mas eu quero que nós oremos agora com sinceridade, sem nenhum tipo de cobrança, autocobrança. Talvez você nem esteja no clima agora. Talvez você esteja pensando em outras coisas e não tem problema algum. Mas eu quero que nós tenhamos agora, em comunidade, juntos, como um corpo, esse desejo de buscar a presença de Deus, esse desejo de, antes de qualquer coisa, antes de qualquer teoria ou prática, que nós tenhamos a presença de Deus manifesta em nós. Porque sem a presença de Deus, nós não somos nada. Sem a presença de Deus não existe graça. Sem a presença de Deus não existe o cumprimento da lei, não existe nada. Tudo é a presença de Deus. Moisés, quando Deus propôs para ele, eu vou te abençoar, eu vou abençoar o seu caminho, eu vou fazer com que o seu povo tenha vitória, mas a minha presença não vai convosco. Moisés sabia que isso não era possível, não era uma boa escolha. Moisés tinha consciência de que a presença de Deus era o princípio de tudo. A voz de Deus, o controle, a soberania de Deus era o princípio de tudo. E se fosse para vencer sem a presença de Deus, isso não se chamaria vitória. Isso não se chamaria sucesso. Pai, eu te peço agora que abençoe essa igreja.
Pai, eu te peço agora que fale conosco, Deus, no nosso íntimo, Deus. Senhor, eu confesso que sou dependente, Deus. Eu sou dependente de Deus, eu sou totalmente dependente, Deus. Eu preciso da sua presença em mim, Deus. Muitas vezes eu me sinto seco, muitas vezes eu me sinto falho, muitas vezes ainda compreendendo a graça eu me sinto culpado, ainda compreendendo a doutrina eu me sinto condenado, Deus. E quando isso acontece, Deus, muitas vezes eu já tentei me autocorrigir pela minha própria força, me autocorrigir pela minha própria inteligência, pela minha própria capacidade de saber os termos corretos, a prática correta. E nunca dá certo, Deus. Nunca dá certo. Porque se não tem a sua presença, Deus, não tem graça, Deus. Se não tem a tua presença, Deus, nós não somos nada. Por isso eu peço agora que abençoe essa igreja, Deus. E que, como prova, Deus, como um presente para essa igreja, Deus. Como um presente para nós. Como um presente para os nossos corações, para o nosso espírito, Deus. Nós sejamos cada vez mais impactados por essa presença. E tenhamos cada vez mais sede dessa presença, Deus. E que nós sejamos uma chama viva nessa cidade. E que nós sejamos uma chama viva na nossa família. Meu Pai, mas isso é somente se dependemos de Ti, Deus. Por isso eu te peço agora que constrange o nosso coração através do Seu amor, Deus. Transforma-nos, Deus. Mas nos encha, Deus, nos encha. E que nós possamos pregar a Tua graça para essa cidade, para as pessoas, para o mundo inteiro, meu Pai. Mas não sozinhos, Deus. Não sozinhos, Deus. Não pela inteligência, Deus. Não pela nossa sabedoria, Deus. Mas através do poder, da presença de Deus, verdadeira, genuína. E isso somente o Senhor pode fazer, Deus. Somente o Senhor pode realizar. Nosso papel é apenas esperar em Ti, Deus. Nosso papel é apenas dizer: Paizinho querido, Pai. Paizinho querido, queremos a Sua presença, Deus, queremos a Sua presença genuína na nossa vida, todos os dias, Deus, nos atrai, Deus, atrai o nosso coração. Se te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Vamos cear? Glória a Deus. Vamos meditar numa palavra. João 14, abra sua Bíblia, João capítulo 14. Depois de Jesus lavar os pés dos discípulos, no capítulo 13, aí ele celebra a ceia com eles, lava os pés, prediz a traição, aí ele toma a ceia e no capítulo 14 começa a consolar os discípulos. Começa a dizer o que vai acontecer, porque eles na verdade não estavam ligados de verdade no que o Senhor ia fazer. Se procura nos outros evangelhos, no capítulo 17, a partir do 16 ele começa a falar tudo que ele ia vivenciar. Ó, convém que eu vá para Jerusalém, padeça nas mãos dos principais dos sacerdotes, que era Anás e Caifás. E os discípulos ficaram ali, como assim?
Nós queremos que o Senhor reine, nós queremos que o Senhor se assente no trono de Davi. E agora o Senhor está falando de morte. E João faz questão de mostrar o que Jesus faz aqui a partir desse texto, né? No capítulo 14 que temos hoje, como capítulos, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Até aqui. Jesus disse quando ele falou para eles celebrarem a ceia, ele disse assim: todas as vezes que vocês comerem esse pão, que vocês comerem esse pão e beberem este cálice, vocês anunciam a minha morte até que eu venha. Esse gesto, além de nós, todo domingo, nós voltarmos a nossa atenção, o nosso coração, para o sacrifício de Jesus na cruz, nós lembrarmos e entendermos que a gente é dependente totalmente disso, e então não olharmos mais para nós, é o momento de a gente tirar os olhos de nós, porque a semana toda você fica pensando nas suas obrigações, nas suas necessidades, né, no alimento, nas contas que tem que pagar, e todas as notícias que nós ouvimos, e toda essa questão que nós estamos vivenciando, e aí a gente só começa a olhar para a gente, olhar para a gente, olhar para a gente. A Bíblia diz: olhai para Ele, sede salvos. Olhai para Ele e vocês vão ser resgatados. E esse é o momento de nós olharmos, lembrarmos que Ele deu o seu corpo, Ele verteu o seu sangue, para que nós nos tornássemos mais do que vencedores. Só que isso já aconteceu. Nós já somos mais do que vencedores. Nós só estamos lembrando a nossa mente. Nós só estamos comendo esse pão que representa a sua carne e tomando esse cálice que representa o seu sangue que foi vertido por nós, para nós lembrarmos que Ele foi preparar lugar para nós e Ele voltará. E aí nós pensamos o seguinte: não colocamos a nossa esperança aqui nessa terra. Se Deus quiser fazer da gente grandes e poderosos na terra, amém. Mas nunca dependentes destas coisas, nunca materialistas, nunca ligados às riquezas dessa terra, mas ligados na riqueza que é a maior, que é a salvação das nossas almas. Nós estamos salvos e essa é a nossa maior vitória. Se fecharmos os olhos hoje e abrirmos os olhos na eternidade, nós vamos nos sentir muito mais vivos do que nos sentimos aqui. Essa semana um pastor amigo nosso, ele foi recolhido. Pastor da igreja El Shaddai, um amigo que eu conheci em 99 aqui em Campo Grande, pastor Edilson, quer dizer. E nós junto com o pastor Edilson, pastor Edilson e mais um pessoal da EVB, a gente tinha uma reunião semanal, e às vezes quinzenal, e eu conheci como um homem assim, bastante humilde, coração totalmente voltado para a obra, mais baixinho do que eu, né? Desse tamanho assim, mas um coração largo. A última vez que eu falei com ele foi em fevereiro, ele falou que vinha tomar um café comigo, e não falei mais com ele. E oraram, e clamaram, e fizeram ali um ato profético no hospital, e com certeza consterna, dói, a gente chora, mas ele está numa alegria tão grande no céu, porque ele falava disso, ele pregava sobre isso, ele aguardava a volta de Jesus. Jesus voltou para ele, como voltou para minha mãe, que já está com ele. Minha mãe cantava todo dia, embora as lutas e tristezas dela, ela cantava, porque a nossa vida não está aqui. Jesus falou assim: não fiquem turbados, não fiquem tristes, eu vou preparar lugar para vocês, para que aonde eu estiver, vocês estejam comigo para sempre. Eu vou e vou voltar. E por que nós temos essa certeza? Porque Ele verteu o seu sangue pelas nossas vidas. Amém? E nunca vai ser demais nós lembrarmos disso. Nunca vai ser demais nós cantarmos sobre isso. Porque a gente vai se acostumando com as coisas santas, com as coisas de Deus, com o culto, com as canções, com a igreja, com os irmãos, até sobre a salvação. Ah, tá bom, pastor, eu já sei. E daí, o que tem mais? Não tem, não precisa de mais nada. Você não precisa. O mundo trabalha para que você se iluda e ache que você precisa de mais alguma coisa, mas nós não precisamos de mais nada, porque Ele é suficiente nas nossas vidas. Amém? Ele falou: meu corpo é comida, sacia. Meu sangue é bebida, sacia. Sacie a tua vida
nesse momento, recebendo esses alimentos. Amém? Glória a Deus. Vamos, pode ser, se recebe sentado, e depois nós vamos colocar em pé para orarmos. E os irmãos que estão em casa também, quiserem ceiar conosco, né? Tem os elementos lá. Isso é um ato de fé, isso aqui. É um cálice de suco, é um pedaço de pão, mas é um ato de fé. E a fé é o que faz tudo acontecer. Vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei, tudo novo eu farei. Vinde a mim, todos vós que tendes sede, e eu vos saciarei, águas vivas vos darei, descanso acharei pras vossas almas, e todas as feridas sararei. Um novo nome, nova vida vos darei, e vos mostrarei o meu amor. Vinde e bebei das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde e vivei da alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Feche os olhos. Tudo Vai orando aí. novo Vai eu orando, farei. falando com Deus. Bendizemos o teu nome, Senhor. Todos vós que tendes sede, Nós atendemos o teu convite, Senhor. e eu vos saciarei. Usa-nos para levar essa palavra Águas vivas àqueles que ainda não te conhecem, Senhor. Em nome de Jesus. Descanso acharei. Ensina-nos a descansar no vossas almas, Ensina-nos a esperar em ti, Senhor. e todas as feridas sararei. Em nome de Jesus, sara, Senhor, as mais profundas, Um novo as conscientes, nome, as nova inconscientes, vida vos que estão, darei. Senhor, bem escondidas, que elas sejam E vos tratadas, mostrarei curadas, o meu restauradas. amor. Espírito de Deus, enche-nos, Senhor. Vinde e bebei Aleluia, das aleluia, águas que aleluia. vêm Glória a do Deus. meu trono de amor, Aleluia. do meu trono de amor. Glória, glória ao teu nome, Senhor. Vinde e vivei da alegria que vem do meu trono de amor, do meu trono de amor. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos colocar em pé, irmãos, na presença dEle. Obrigado, Senhor, pelo pão, obrigado pelo teu sangue que é representado nesse cálice, pelo teu corpo, nesse pedaço de pão. Nós sabemos que nós somos uma só massa, Senhor, um só pão, sem fermento, sem nenhuma contaminação. Nada nos faz inchar e crescer, a não ser a certeza de que o Senhor é a nossa vida. E nós então existimos, nos movemos, respiramos no Senhor, através do Senhor. E o Senhor disse que aquele que se une com o Senhor se torna um só espírito. E não tem, Senhor, nenhuma expressão maior do que esse momento em que nós entendemos, pela fé, que comemos o teu corpo, bebemos o teu sangue. E o teu corpo é comida, o teu sangue é bebida.
As tuas palavras são espírito e vida sobre nós, que seja assim sobre cada irmão, restaurando, renovando, ministrando vida, ministrando certeza de fé, de confiança, para enfrentarmos, Senhor, mais uma semana, para vivermos mais um tempo na tua presença, e que a nossa fé seja avivada. Nós declaramos para o mundo, para Satanás e seus demônios, a nossa vitória está no sangue de Jesus, que foi vertido na cruz do Calvário. A nossa saúde está na certeza de que Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Senhor, sara agora a tua igreja, os teus filhos, na nossa carne, Senhor, porque o Senhor levou na tua carne as nossas enfermidades, e nós recebemos a tua cura, nós recebemos a saúde para os nossos ossos, juntas, medula. Senhor, restaura-nos agora, abençoa-nos, porque nós cremos que o Senhor foi nos preparar um lugar e aguardamos ansiosamente pela tua vinda, Senhor. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele tomou o cálice e disse: tomai e bebei, isso é o meu sangue, comam, isso é o meu corpo que é dado por vocês, porque todas as vezes que vocês comerem este pão, beberem esse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode participar? Das águas que vêm do meu trono de amor, do meu trono de amor. Vinde viver da alegria que vem do meu trono de amor. Aleluia, Pai. Deus, nós te adoramos, Deus. Tudo que vem do seu trono, meu Pai, tudo que vem de ti, Deus. Aleluia, Pai. Pois eu quero viver em tuas águas. Vivifica-nos, Deus. Vivifica-nos, Pai. Sobre mim. Obrigado, meu Pai, por esse momento. Obrigado pelo teu sangue derramado, Deus, teu sangue vertido, Senhor. Obrigado porque temos contato direto com a fonte. Nós queremos beber agora, Deus. Beber dessa água, Deus, que vem, meu Pai. Essas águas vivas que vêm de dentro de nós, Deus, a tua presença em nós, Deus. E assim viveremos, Deus, totalmente dependentes da tua presença, da tua graça, Senhor. Senhor, obrigado, meu Pai, porque nós somos declarados justos em ti, Deus. Nós queremos tomar posse disso agora, Deus. Nós queremos tomar posse do que o Senhor fala sobre nós, Deus. Nós queremos continuar em tua presença, Deus. Abençoa agora a tua igreja, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que você seja restaurado, renovado, abençoado, do alto da cabeça até a planta dos pés. Faça assim com as tuas mãos. Vamos encerrar. Senhor, obrigado pelo privilégio de podermos nos reunir ainda, Senhor. Que alegria, como é bom ver os irmãos. E ao vê-los nós nos sentimos fortalecidos, porque eles continuam crendo. E continuam crendo por anos e anos até a tua vinda. Nós estamos aqui aguardando ansiosamente a tua volta, Senhor. Deus, enquanto estivermos aqui, nessa semana que nós vamos vivenciar, Pai, que os teus filhos possam ter experiências gloriosas com o Senhor. Abençoa suas mãos, o trabalho das mãos deles, que eles possam depender, descansar no Senhor, trabalhar, levantar, agir nas suas responsabilidades, mas que a ansiedade seja arrancada do nosso coração, Senhor. Que toda perturbação, toda palavra que vem para nos tirar, Senhor, da nossa paz, ela seja em nome de Jesus repreendida pelo teu Espírito, caia por terra, e nós possamos levantar todos os dias, crendo no teu agir, no teu mover, através de nós. Pai, abençoa o trabalho, abençoa, Deus, a empresa, abençoa a fazenda, abençoa, Senhor, a casa, o lar, as famílias.
os maridos, as esposas. Senhor, derrama saúde sobre a vida dos nossos irmãos. Eu quero orar nessa hora, Senhor, especificamente pela vida do Giroto, para que ele sare, pela vida, Senhor, do Daniel também. Em nome de Jesus, oro pela irmã Marinete, oro nesta hora, Senhor, pelo Beto, aquelas pessoas que pediram oração, que estão aqui representadas pelos teus filhos. Estende as tuas mãos para sarar, para curar, para restaurar a vida e a saúde dos teus filhos. Nós repreendemos todo mal, todo espírito de morte, mas nos entregamos à tua vontade, porque o Senhor é dono da vida e o Senhor sabe o que faz em cada uma de nossas vidas. Ó Senhor, abençoa a família do pastor Edilson agora, Senhor, que eles sejam agora consolados, que eles sejam, Senhor, restaurados, e saibam que o teu filho foi recolhido pela tua vontade. Oro agora, Senhor, pela vida do pastor Dinho, ali da igreja Atos de Justiça, que ele seja sarado, restaurado, possa continuar com a tua obra conforme o Senhor quer. Cada um de nós nos colocamos em tuas mãos e dependemos, esperamos e buscamos o Senhor cada dia, Pai. Renova nossa fé cada manhã, em nome do Senhor Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça maravilhosa, superabundante do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo seja sobre você e a tua casa todos os dias. E quem crê e espera a volta de Jesus, diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém? Faz assim. Paz do Senhor, Deus abençoe. Não temos cafezinho hoje de novo, mas você pode tomar uma aguinha, né? Vai com Deus, tenha uma semana de vitória. Todos os irmãos que estiveram conosco nessa live, que sejam abençoados, sejam ricamente protegidos, sarados, abençoados pelo Senhor em nome de Jesus. Amém.